Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de ciências. Para isso, então, nós vamos retomar algumas coisinhas da aula passada. Mas antes ainda de retomarmos alguns conceitos da semana passada, eu quero ler com vocês um texto bem bacana que está lá na revista Ciência Hoje das Crianças. Vamos comigo? Então vamos lá. Deixa eu achar aqui. Vamos ver onde está. Aqui. Olha lá, então. Este é o nosso texto. E o texto diz o seguinte: fruta, verdura ou legume? O que será que é, né? Vamos ver lá. Pera, uva, maçã, salada mista. Vocês conhecem essa musiquinha? É pra gente pular corda, né? Sempre me perguntei por que ninguém nunca incluiu nessa brincadeira o tomate. Afinal, como a pera, a uva e a maçã, ele é uma fruta, ou melhor, um fruto. Da mesma forma, poderíamos acrescentar à lista a abóbora, a azeitona, o chuchu, o milho. Os botânicos, que são as pessoas especialistas em vegetais, eles dividem as plantas em diferentes órgãos: raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Até aqui, nenhuma novidade, não é, pessoal? A gente também já sabe disso. Porém, popularmente, essas partes das plantas podem receber outros nomes, como fruta, legume, verdura, tempero ou grão. Olha que bacana, gente! Olha que bacana essa informação! E vem daí a confusão. Legumes são plantas consumidas em geral cozidas e comemos órgãos, diferentes desses vegetais, como frutos, caules ou raízes. Por exemplo, o chuchu, a abóbora, a vagem, o pepino, o pimentão, o quiabo e o tomate são popularmente chamados de legumes. Mas na botânica eles são classificados como frutos. Olha que bacana, hein, gente? A gente vai lá na feira ou vai lá no mercado, a gente diz: eu vou lá comprar legume. O que você vai comprar? Eu vou comprar umas batatas, vou comprar umas abóboras, vou comprar um chuchu, vou comprar vagem. A gente chama de legume, mas na verdade eles não são legumes. Na verdade eles são o que mesmo? Frutos. Sim, porque eles guardam o que dentro deles, gente? As sementes, não é isso? É fruto ou não é? Ó a pergunta que a pessoa que escreveu o texto está fazendo, né? Sempre que você ficar na dúvida sobre se um legume é ou não fruto, peça a ajuda de um adulto para abri-lo. Se tiver sementes, é um fruto. Afinal, em muitos grupos de plantas, é nesse órgão que as sementes ocorrem, quer dizer, nesse órgão que as sementes se formam e ficam guardadinhas. Então, olha que interessante. Se eu ficar na dúvida se é um legume ou um fruto, eu peço para fazer o quê? Abrir. Se tiver semente, é um fruto, não é verdade? Olha aqui, ó. Apesar de serem popularmente chamados de legumes, os tomates são cientificamente classificados como frutos, pois carregam as sementes da planta de onde brotam. Então, popularmente, ele é conhecido como legume, mas para a ciência, o tomate é um fruto, a parte dele é um fruto. Olha aqui a abóbora, olha lá. Para saber se um alimento é classificado como fruto ou não, uma maneira rápida é abri-lo e observar se há sementes. Veja o exemplo da abóbora. Então, olha aqui, ó, a abóbora tem semente. Se ela tem semente, ela também é um fruto, mas a gente diz que ela é um legume. Popularmente, ela é um legume. Vamos lá, vamos continuar então. Por outro lado, alguns frutos podem não ter semente. E aí, como é que faz para saber então? Que confusão! Como é o caso da banana, do abacaxi e de algumas variedades de uva e laranja, chamados pelos cientistas de frutos partenocárpicos. Frutos partenocárpicos. Olha que palavra grande, difícil, não é verdade? Então, que são alguns frutos que não têm semente, né? Então, abacaxi, a banana, algumas uvas, algumas laranjas também não têm semente. Olha lá, ao contrário do que muitos pensam, aqueles pontinhos pretos que observamos dentro da banana, ó, tá vendo lá, ó, né? Não são sementes.
Eles são óvulos que não foram fecundados. Veja a diferença de uma banana com semente. Olha aqui, ó. Isso que a gente vê, então, não é semente. Olha aqui, ó. Se fosse para ela ter semente, olha aqui como que seria. Né? Se a gente comer uma banana com semente de verdade, vai ficar assim, ó. Estão vendo? É diferente. Então, a gente não come banana com semente. Aí ele vai falar lá dos caules e raízes. Também conhecidos popularmente como legumes, a batata inglesa, o alho, a cebola e o inhame são classificados pelos botânicos como caules. Você já reparou que às vezes daquele alho ou cebola esquecido no canto da cozinha começa a brotar folhinhas? Então olha aqui, ó, tá vendo, ó? É uma cebola, né? Daí começou a brotar, ó, brotar aqui, brotar ali, ó, batata. Batata é bem comum a gente ver isso acontecer, né? Olha lá, na casca da batata existem diversos pontinhos popularmente chamados de olho da batata. Até quando a mãe vai fazer salada, vai fazer maionese, ela descasca e tira aqueles pontinhos pretos que tem na batata. Denominados pela ciência como gema, estruturas a partir das quais ocorrem brotações de caule e folhas. Nos caules sempre há presença de gemas, mesmo que não consigamos observá-las. Veja também a formação de folhas e raízes na cebola. Então, esses pontinhos pretos que a gente vê na batata, que a mamãe tira por causa que é o olho da batata, na verdade são gemas, que é de onde vão sair o quê? Vão sair as folhinhas, vão brotar. Tá vendo aqui, ó, os brotos? Estão vendo? Olha lá. É porque eles possuem gemas, estruturas responsáveis pelo brotar das folhas e dos caules. Eles são fáceis de ver na casca da batata inglesa, onde aparecem como pontinhos escuros. O aipim, a cenoura e a beterraba, por sua vez, são exemplos de legumes classificados como raízes tuberosas. Então, olha lá, o aipim, a cenoura e a beterraba, por sua vez, são exemplos de legumes classificados como raízes tuberosas. Neles não há formação de brotos como ocorre no caule, pois a maioria das raízes comercializadas não possuem gemas. Então, olha aqui, ó. Vamos olhar ali, ó. Uma exceção é a batata doce. Apesar de ser uma raiz, nela podemos encontrar brotações semelhantes à que encontramos nos caules. Mas não confunda. Em algumas cenouras e beterrabas vendidas no mercado, podemos observar folhas que são originadas de um pequeno caule existente entre as folhas e a raiz, e não da própria cenoura ou beterraba, né? Então, cenoura, beterraba são raízes e a batata doce também, né? Olha lá. E aí nós vamos chegando às verdes delícias, olha lá. Já as verduras são plantas herbáceas consumidas usualmente sem cozimento. Nessas espécies, em geral, comemos as folhas. Alface, couve, agrião, elas podem ter diferentes formas e cores, mas geralmente são achatadas e verdes, características importantes para a realização da fotossíntese. Aprendemos isso, não aprendemos? Que são as folhas verdes que fazem fotossíntese. Os temperos ou condimentos provêm de diferentes partes das plantas. E em sua maioria são muito cheirosos, né? Condimento. Ah, o que é condimento, professora? O agrião, o manjericão, desculpa, agrião não. O manjericão, o orégano, a canela, o cravo da Índia, né? Olha lá. Dentre eles podemos destacar as pimentas, que são frutos, as salsas e cebolinhas, que são folhas, o coloral, que é uma semente, o cravo da Índia, que são flores, o gengibre, que é um caule, e a canela, que é a casca de uma árvore. Estão vendo? O arroz também é um fruto de uma planta da família das gramíneas, assim como o trigo e o milho. E olha lá, de grão em grão. Por fim, o que conhecemos como grãos são os frutos de plantas da família das gramíneas, como o arroz, o trigo, o milho. Também chamamos de grãos as sementes de certas plantas das famílias leguminosas, como é o caso do feijão, da ervilha, da soja e do amendoim. E agora, você consegue classificar os diferentes alimentos que comeu nas últimas refeições? Veja só, né? Olha que bacana esse texto. Você encontra esse texto lá na página da Ciência Hoje das Crianças. Vale a pena conferir. E agora vamos voltar então para o nosso livro. Não, aqui. Para o nosso livro.
Vocês fizeram lá a atividade, então, né, do jogo educacional, lá da realidade aumentada, que falamos então sobre as partes da planta. Lemos o texto da batata e faltou falar da flor e da raiz. Então, antes da gente entrar na outra página, vamos falar das flores e das raízes. Olha lá, a couve-flor é um exemplo de flor comestível. Então, no caso da couve-flor, o que eu estou comendo é a flor. Eu não como a folha, né, e nem o caule, eu como a flor. E a raiz? Olha lá, daí a raiz ele vai apresentar a cenoura. A cenoura é um exemplo de raiz comestível. Lembra? A gente viu lá no texto da revista hoje. Diz lá, as flores, os frutos, as folhas e o caule crescem para cima do solo e a raiz cresce para baixo. Isso não é uma regra, mas acontece com a maioria das plantas. Algumas plantas podem crescer de forma diferente. Por exemplo, a planta que dá origem à batata tem parte do seu caule crescendo no solo e é nessa parte que é formada a batata. Então, parte do caule da planta da batata fica embaixo da terra e é essa parte que dá origem à batata, né, que a gente come. Por isso que a batata, então, é considerada um caule. Para saber mais, a maior parte dos vegetais que comemos vem de grandes plantações. O Brasil é um dos maiores produtores de vegetais do mundo. Porém, as grandes plantações, para crescerem saudáveis e sem ataque de pragas, recebem alguns produtos que podem fazer mal à nossa saúde e prejudicar o solo. Esses produtos são chamados de agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Então, quer dizer, para evitar que pequenas lagartas comam essas plantações, eles usam uma espécie de remédio para combater essas lagartas ou outros fungos, né? Só que, infelizmente, alguns desses agrotóxicos, quando a gente vai consumir o alimento, ele está lá no alimento. Por isso é que eu tenho que lavar bem quando eu trago o alimento do mercado para casa, né? Ou da feira para casa. Lava bem, deixar ele um tempo de molho para depois poder consumir, né? Porque ele está com esse agrotóxico, que se vai fazer mal para a lagarta, vai fazer mal para a gente também. Existem muitos agricultores que produzem seus vegetais sem esses produtos. A gente conversou sobre isso em umas aulas atrás, né? Que alguns daqueles produtos que eu encontro na feira são produzidos pelo próprio produtor que não usa nenhum desses tipos de produto para proteger as suas plantações. Então, esses que são chamados os produtos orgânicos, né? Olha lá, quando isso ocorre, os vegetais são chamados de orgânicos e são muito mais saudáveis, porque não tem nenhum tipo de agrotóxico. Daí aqui mostra uma foto de um agricultor aplicando agrotóxico ou defensivos agrícolas em uma parreira em Petrolina, em Pernambuco, né? Parreira é plantação de uva, né? Então olha lá como é que ele faz para colocar o remédio na planta. Vamos lá, vamos seguir então. Existem muitos tipos de frutas, então agora a gente já sabe qual é a diferença de fruta e de fruto, né? Você sabe o nome das árvores que dão frutos? Sabe? Mas não tem problema que isso nós vamos aprender em breve. O Brasil é um país rico em árvores frutíferas. Os frutos existem em vários estados do Brasil, mas há alguns que são típicos de determinado lugar. Veja o exemplo a seguir. Então aqui tem o açaizeiro, né? Aqui o açaizeiro e aqui o açaí. Será que açaí tem em todas as regiões do Brasil? Eu acredito que em várias partes do Brasil a gente vai em lugares que vendem, né? Vende aquelas potes de açaí e tal. Mas será que a planta açaí, né? O açaizeiro, como ele está falando, será que dá em todos os lugares, em todas as regiões do Brasil? Muito provavelmente não, né? Existem plantas que são típicas, né, que se adaptam melhor a determinadas regiões por conta do clima, por conta da umidade, por conta do tipo de solo, tá certo? Olha ali, ó. Para saber mais, então, o norte do Brasil produz 85% do açaí do mundo. Sabem o que isso significa? Significa muita coisa. Quer dizer que nós temos o mundo todo, que dá 100%. 85% fica aqui na região norte. Quer dizer que os outros 15%, que é uma parcela bem pequenininha, estão distribuídos pelo mundo. Estão vendo como nós produzimos bastante frutos mesmo? A polpa do açaí é muito consumida em todo o país. Na região norte, ela é consumida pura, com a comida do dia a dia. Nas demais regiões, principalmente sul e sudeste, as pessoas gostam de misturá-la com frutas, granola, leite condensado e até paçoca. Olha que bacana, ó,
a planta, né, do açaí. Olha aqui, ó, que interessante. Estão vendo? Muito bem. Então, vamos ver lá qual vai ser a lição de casa. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. 87, 88. Aqui. Então, olha lá. Tarefinha de casa, então. Analise a imagem do prato de salada a seguir. Em seguida, escreva o nome da parte de cada vegetal presente nesse prato. Então, vocês têm o prato com os vegetais aqui, não é isso? Vocês vão analisar bem a imagem. E aí, vocês vão escrever que parte da planta são esses vegetais. Se é folha, se é caule, se é raiz, se é folha, se é fruto, se é caule, se é raiz ou se é semente. Tá certo? Olha lá, ó. O tomate é um, o feijão é uma, a vagem é um. Tem que saber direitinho o nome, tá bom? O que é? Que parte da planta é? Tá bom? E na outra continua lá. A beterraba é uma, a cenoura é uma, a alface é uma. E ali diz assim, qual dos vegetais apresentados na questão anterior é o seu favorito? Faça um desenho dele. Não vale dizer que não gosta de nenhum. Aham, vocês acharam que me pegar, né? Pois eu peguei vocês. Nada disso, não vale dizer que não gosta de nenhum. Se você ainda não consumiu nenhum desses vegetais, consuma primeiro para depois dizer se gostou ou não gostou. Tá certo? Mas vai ter que escolher um desses. Um desses vai ter que ser o seu preferido. Então, pensa com carinho, experimenta se ainda não experimentou, faz a tarefa de casa e a gente continua essa conversa na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!